Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Wilson Lima e você está no canal Futebol de Bico. Pessoal, o cenário hoje totalmente diferente do habitual, dos que a gente grava. Estou com um probleminha técnico, estou com uma reforma aqui no meu estúdio aqui. Estou aqui agora no meu local de trabalho, né, na minha lan house. E eu sempre faço as gravações dos vídeos aqui em um quartinho que eu tenho logo aqui atrás da lan house, mas eu estou dando uns ajustes para os vídeos ficar com melhor qualidade. Enquanto isso, estou gravando com a câmera do celular, sem qualquer efeito, sem nada, somente para falar dos últimos episódios no futebol brasileiro, os mais comentados nos últimos dias. Precisamos falar sobre a primeira notícia aqui que tem aqui tá bombando aqui nas redes sociais, e eu vejo alguns mimimi, alguns blá blá blá, e alguns torcedores do Flamengo que estão acostumados a ser beneficiados, entre aspas, não são todos, mas gostam, né? Gostam, realmente gostam. A CBF marca 2 jogos adiados do Flamengo para novembro e time pode atuar 4 vezes em até 10 dias. Hoje amanheci o dia com essa notícia e a rede social, como eu falei anteriormente, estão bombando. Mas os flamenguistas, eles esqueceram que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino fizeram essa mesma maratona na volta do campeonato estadual, que foi um dos mais tardios a voltar, não o mais, um dos mais tardios a voltar, e consequentemente causou muitas lesões nesses clubes. O São Paulo mesmo chegou a jogar vários jogos a cada 48 horas, o Palmeiras, o Corinthians, e isso era tido como uma normalidade com a equipe, com a torcida do Flamengo, né? Aí quando é pimenta nos olhos dos outros, aí é refresco um deles. Então, quer dizer, 10 jogos. Mas, segundo a diretoria do Flamengo, segundo a sua torcida, o Flamengo não tem reservas. O Flamengo tem 2 times. Então, para que essa reclamação na rede social, cara? Vocês têm 2 times, um treina, outro descansa. Deixa de mimimi. Vamos pro próximo tema aqui. Ah, esse é chato. Caramba, meu irmão. Essa semana o que foi a rede social falando desse tema repetidamente? Daniel Alves. Ninguém aguenta mais falar de Daniel Alves, mas enfim, graças a Deus, Deus seja louvado, Daniel Alves rescindiu o contrato com São Paulo. Isso é bom. Isso é bom para o São Paulo, isso é bom para focar, né, em uma nova etapa do time. E agora vamos ver como é que o Crespo vai encaixar esse time dentro de campo, porque uma coisa é você ter um jogador como Daniel Alves e a responsabilidade que ele tem, que é muito grande em um clube, e também o peso da história dele, o peso da história do São Paulo, você tem que encaixar isso tudo. Às vezes em um time não tão bom, em um time um pouco limitado como a equipe do São Paulo, não é bom você ter um medalhão no meio de vários jogadores que não se destacam. Porque, porra, vamos encarar, né? Um cara que nem Pablo queima a carreira de qualquer jogador. O cara dá a bola ali no pé do cara, o cara faz questão de perder o gol aí. Então, enfim. A saída de Daniel Alves do São Paulo, eu acredito que vem muito em decorrência das convocações para a seleção. E ele tem um objetivo, e o objetivo de Daniel Alves é chegar à seleção brasileira. Todo mundo sabe, chegar à seleção brasileira, ele quer chegar em um alto nível. Convenhamos, o São Paulo não está nesse nível desejado, né, para um atleta do nível de Daniel Alves. Mas assim, saiu feio para ele. Eu acredito que saiu feio a forma que ele expôs o time do São Paulo. A dívida dele é com a diretoria, é com a instituição. O time do São Paulo e a torcida deveria ser um pouco preservado nessa história toda, né? Nesse trâmite aí, nessa dívida e tudo. Então ele entra como ídolo e sai como vilão, e não é à toa, né? Não é à toa. A torcida não tem nada a ver com isso, o time não tem nada a ver com isso. Sim, a diretoria, o São Paulo, instituição, sim. Mas a torcida, lamentavelmente, ela sempre vai ficar a favor do seu clube e não de um jogador. Então, graças a Deus, houve essa decisão e vamos esperar para qual é o clube que ele vai, né? Sabemos que tem 3 que pode levar ele no Brasil. Agora, vamos ver para onde ele vai. O próximo tema aqui, também envolvendo o São Paulo, toca no Caleri que é gol. Será que vai ser realmente isso? Toca no Caleri que é gol.
Será que a torcida do São Paulo deve ficar entusiasmada com a volta de Caleri para o futebol do São Paulo, para o futebol? Vamos ver quem que ele vai ter ao lado, vamos ver a pressão que o time está passando, vamos ver o momento que o São Paulo está no Campeonato Brasileiro, as eliminações precoces, como foi agora na última para o Fortaleza. Então realmente Caleri vai resolver o problema do São Paulo? Só o tempo dirá. Eu torço que sim, eu acho ele um bom jogador. Agora, se continuar com a mesma metodologia que Crespo vem no São Paulo, não tem nenhum jogador que vai dar certo. E eu sou defensor, já falei muito nos meus grupos que eu tenho de esporte, já falei muito com meus amigos, que eu sou defensor, quem me conhece sabe, eu sou defensor que um clube, ele mantenha um técnico, dê oportunidade dele expandir o seu trabalho, expandir a sua ideia para o elenco. Mas existem alguns casos que a gente vê que não está dando certo. No caso de Crespo, não existe poupar jogadores. Você vê contra o Fluminense, poupou jogadores para enfrentar o Fortaleza. O que aconteceu? O senhor Luciano, um baita de um jogador, e eu tenho certeza que o técnico consulta o jogador e o jogador diz, não, eu quero jogar. Mas o problema é que muitas vezes o técnico vai pela cabeça dele, achando que vai dar certo, que não vai dar certo, porque só pode, pô. Qual é o jogador que não quer jogar? Até para ser substituído, aos 40 minutos do segundo tempo tem jogador que acha ruim. Então, o jogador quer jogar, é coisa de técnico mesmo. Luciano, sim, eu achava que deveria ter rendido mais no São Paulo, mas lá no passado, lá quando começou o Paulista, aquele excesso de jogos prejudicou muito o time do São Paulo, e isso a comissão técnica tem que ver. Por que os jogadores de São Paulo estão se machucando com tanta frequência? Será que o departamento médico está fazendo realmente a coisa certa? E também o Benítez. Cara, o Benítez é aquela coisa, pô. Eu já vi jornais essa semana cogitando que o São Paulo não tem interesse em Benítez. Mas, pô, o cara não teve nem chance de jogar direito no São Paulo porque o treinador poupa. Olha, opinião minha, como torcedor. Se você tem um jogador que aguenta jogar só um tempo, 45 minutos, por que você não bota os 40 minutos inicial, quando todo o time está com a mesma intensidade e a mesma vontade de chegar? Aí você bota um jogador descansado no segundo tempo, muitas vezes o time está perdendo e o jogador não dá conta. E isso abate o jogador, isso faz com que o jogador perca o estímulo, fica desanimado. A prova disso que vocês veem Gabigol no Flamengo com uma motivação e Gabigol na seleção brasileira. É o mesmo jogador, um elenco tão quanto melhor do que o do Flamengo, com o elenco da seleção brasileira é bom, e o cara não rende. Por quê? O psicológico está abalado porque já faz tempo que está tentando fazer o gol e não consegue. Isso acontece nos clubes, pô. Isso é de treinador. Pronto. Volpi era para ser poupado em alguns jogos para a torcida não estar criticando, não estar crucificando o cara. E o treinador não vê isso, porque ele está passando por um momento que não é bom. E Volpi não é um mau goleiro. Volpi é um goleiro que ele está passando por uma fase onde a confiança dele está indo embora, decorrente de tudo que está acontecendo no time do São Paulo. Então é isso, pô. O Caleri, sim, ele pode ser a solução para o São Paulo, mas precisa que o elenco todo se empenhe para que isso aconteça, né? Inclusive o seu treinador. Vamos aqui para o próximo. Falar do Fluminense. Eu tenho um amigo, torcedor do Fluminense, e eu gosto muito dele, seu JB. Rapaz, o cara é fanático demais. Mas o Fluminense é aquela coisa, olha, você vê o depoimento que o treinador deu logo após o jogo. Marcão admite que mudanças no Fluminense após o gol não surtiram efeito. Tentamos de tudo. Não tentamos de tudo. Enfrentar o Atlético, beleza, enfrentar o Atlético. É um grande time? É um grande time, mas sempre se pode um pouquinho mais. Sempre se pode um pouquinho mais. O time do Fluminense, ele às vezes se entrega dentro de campo. O time do Fluminense é aquele time muito parecido com o São Paulo, muito parecido com o Palmeiras. Não tecnicamente, mas na forma de se comportar dentro de campo. Você não pode dizer, fazer uma aposta com um amigo em um desses clubes, porque você não sabe como é que ele vai jogar no próximo jogo. Faz um jogo bom e faz um jogo ruim. Faz um jogo, de certa forma, atacando e faz outro jogo se defendendo. Isso está acontecendo. Então, o Fluminense tem um bom elenco, a gente já viu isso.
E o que está acontecendo com o Fluminense? Trocou de treinador. O que está acontecendo? Não, pô. O que está acontecendo é o jogador chegar, entender o que a equipe está jogando, pô. Não. Tem jogadores que se entregam antes mesmo de começar o jogo, só, vamos enfrentar o Atlético. Não, não existe. Eu acho que o Fluminense tinha, sim, toda a capacidade de ganhar o jogo do Atlético Mineiro e não soube aproveitar algumas oportunidades que teve. E isso foi crucial. Então, pessoal, por hoje fica aqui os meus comentários. Tem muitos comentários, né, na rede social pra gente comentar, pra gente debater, mas foi os mais coerentes, mais pertinentes que eu achei pra gente fazer de novo, retomar os nossos trabalhos, porque já fazia muito tempo que eu não gravava o vídeo, mas assim que tiver pronto o meu estúdio a gente volta a todo vapor. Antes de encerrar, eu queria falar que o senhor Tite, sou um crítico mesmo do Tite, porque o Tite ele não pode convocar Neymar mais 10. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque o cara, falando especificamente do comportamento de Neymar, não tem nada a ver com futebol, mas para um cara tão disciplinado como o Tite, ver o cara falando essas asneiras aí com os repórteres, porque não quer ser criticado, é um mimadinho. E aí, quando se imaginava que Tite ia dar um jeito na seleção brasileira, e muitos disseram, eu fui um dos que disse, Tite na seleção vai botar Neymar no lugar dele, mas não, parece que ficou pior, cara. Parece que ficou pior. Parece que você entra na seleção brasileira e já tem uma cartilha lá, escrita lá na porta, olha, Neymar pode fazer o que quiser, você não. Não existe, cara. Eu, sinceramente, eu amo a minha seleção, amo minha pátria, certo? Mas eu só volto a torcer realmente pela seleção brasileira quando o treinador entender que a seleção não é Neymar mais 10. Então é isso, pessoal, foi só uma crítica minha aqui, mas ninguém leva em conta. Quem quiser torcer, torça. Quem quiser admirar o futebol dele, admire. Ele é um cara talentoso, mas ele é um cara que deixa a desejar. Assim como o Gabigol, aproveitando o ensejo, como o Gabigol também é um mal educado. E o Gabigol foi mal educado com o Filipão. Eu não queria nem tocar nesse assunto, a galera disse que eu fico pegando no pé do Gabigol, mas o Gabigol foi mal educado com o Filipão. E você tem que ser respeitoso com o técnico seu e com o adversário. Coisas de jogo, fica no jogo. Mal educação, fica em casa. A mal educação dele com o Felipão não tem nada a ver com o jogo. Ele deixa em casa a mal educação. Um cara que nem Felipão, admirado. Felipão foi o cara que levou de 7-1, mas também foi o último cara que trouxe um título para nós na seleção brasileira. Então ele merece o nosso respeito, ele merece as críticas como treinador, quando ele erra como treinador. Agora você não tem que estar batendo boca com um cara, primeiro pela idade, segundo pela história, e terceiro, ele é um cara querido no meio de todas as torcidas no Brasil. Agora tu, hein, Gabigol? Tu é um cara querido no meio de todas as torcidas? Tu nunca vai ser um Ronaldinho Gaúcho, não, um Ronaldo Fenômeno. Tu nunca vai ser. Jogadores dessa qualidade que consegue o carisma da própria torcida e da torcida rival. Até torcedores do Flamengo, alguns não vão com tua cara, e é muito pelo teu comportamento. Muito difícil lidar com jogadores desse tipo, porque com Rogério Ceni, você viu, né, os capítulos, o que foi que aconteceu. Você viu também na última substituição que Renato Gaúcho tentou fazer, e ele quer tentar gesticular, sou eu, como, pô, o treinador pediu, meu amigo, saia, meu amigo, você tá ali para obedecer, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha não. Mas é isso, galera, para não esticar muito o vídeo, obrigado aí para vocês que chegaram até aqui, nesse final. Pessoal, aproveitando aí, se você não curte esse canal, por favor, você curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, ajude, siga-nos também na nossa rede social, temos aí o Instagram, estamos no Kawaii também, estamos aí fazendo pequenos vídeos assim de futebol. Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima, tchau!